para inaugurar a playlist Dicionário Filosófico, eu gostaria de começar com um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de falácia. Então, antes de começar, eu queria recomendar a Introdução à Lógica, do Irving Kopp, um excelente livro de introdução à lógica para quem tem interesse. Um capítulo dele ele dedica a falácias, com exercícios inclusive, é bastante interessante, porém ele é meio econômico na quantidade de falácias que analisa no livro. Então, eu também gostaria de indicar Como Vencer Todas as Argumentações, de Madison Peary, certo? Usando e abusando da lógica. Eu gostaria de dizer que eu não gosto muito do título do livro. Talvez tenha uma ironia, se for uma ironia legal, mas ele dá a ideia de que se você aprender e dominar as falácias, você vai poder vencer as argumentações. Já é uma coisa bem duvidosa, né? Ok, você vai ter controle, daí você vai poder usá-las, daí você vai convencer as pessoas, mas você vai ter aí uma vitória na argumentação, mas ao meu ver uma derrota moral. Então vamos entender por que isso, né? O Irving Kopp vai definir uma falácia como um raciocínio incorreto que, apesar de estar incorreto, ele é psicologicamente persuasivo. Então, nas palavras do Irving Kopp, portanto, definimos falácia como uma forma de raciocínio que parece correta, mas que, quando examinada cuidadosamente, não é. Então, existem falácias formais e informais. A gente, no diálogo, no dia a dia, a gente usa falácias não formais, que é o que é analisado então no livro. E essas falácias não formais, frequentemente a gente cai nelas por falta de atenção, por inadvertência, por não saber, por se confundir com ambiguidade, uma série de motivos, né? As falácias não formais são divididas em falácias de relevância e falácias de ambiguidade. Vamos entender aqui. O que são falácias de relevância? São raciocínios nos quais as premissas são logicamente irrelevantes para as conclusões. Só na definição é difícil entender, mas é importante deixar claro que a irrelevância aqui ela é lógica, não psicológica. Porque se ela fosse psicologicamente irrelevante, ninguém cairia. Por isso que a gente precisa separar essa persuasão psicológica, que muitas vezes a gente acaba acreditando porque joga com o nosso psicológico, e a persuasão lógica. A persuasão lógica, a falácia é necessariamente uma armadilha, um equívoco. Vamos usar como exemplo, então, uma falácia de relevância chamada argumentum ad ignorantia. Eles adoram usar o termo em latim, tá? Traduzido como argumento da ignorância. O que significa esse argumento da ignorância? Vamos citar o Kopp. O argumento ad ignorantia é cometido sempre que uma proposição é sustentada como verdadeira na base simplesmente de que não foi provada a sua falsidade ou como falsa porque não demonstrou ser verdadeira. Exemplo clássico que vai fazer você entender falácia de relevância. Deus. Vai ter gente que vai dizer que Deus não existe porque a gente não pode provar a sua existência. Isso é uma falácia lógica. Vai ter gente que vai dizer que Deus existe porque a gente não pode provar a sua inexistência. Isso também é uma falácia lógica. Fica claro que a lógica não tem nada a dizer sobre Deus. Se você quiser constatar a existência ou inexistência de Deus, vai para a fé, vai para a filosofia, vai para a ciência, vai para onde você quiser. A lógica, né? A ciência também não vai dar certo, tá? Mas enfim, a lógica não tem a dizer nada. É uma falácia dizer que Deus existe ou que Deus não existe porque não podemos provar a sua existência ou não podemos provar a sua inexistência. Esse argumento, essa falácia, ela não é sempre considerada falaciosa. Se você chegar num tribunal e falar eu sou inocente porque você não pode provar a minha culpa, ele vai ser aceito válido. Então a gente precisa ter essa lição das falácias. As falácias são erros lógicos. Não quer dizer que não possam existir circunstâncias na sua vida nas quais elas podem ser aceitas. Inclusive existe uma falácia chamada falácia, que é você pressupor que algo está necessariamente errado porque é uma falácia. Uma falácia é um erro de raciocínio lógico, mas ela pode chegar a uma conclusão verdadeira. Você pode estar falando a verdade e estar usando uma falácia. Então é um pouco mais complexo. Lógica é complexo. Lógica é disciplina na filosofia que todo mundo reprova, tá? Inclusive, das duas que eu reprovei na faculdade inteira, lógica foi uma delas. Existem também falácias de ambiguidade, cujo nome já deixa claro. Quando a formulação traz algo ambíguo, você acaba se perdendo. Vamos citar exemplos, são as melhores maneiras de entender falácias. O fim de uma coisa é sua perfeição. A morte é o fim da vida. Logo, a morte é a perfeição da vida. O nome dessa falácia é equívoco. Presta atenção. O fim de uma coisa é sua perfeição. A finalidade de uma coisa é a sua perfeição. As coisas tendem a querer se tornar perfeitas. Essa é a primeira frase. O fim significa a finalidade. A morte é o fim da vida. O fim não significa mais finalidade aqui. O fim significa fim, de fato. Então a morte é o fim da vida. A morte é o término da vida. O que ele conclui? A morte é a perfeição da vida.
Porque você pegou as duas utilizações diferentes de fim, tratou elas como iguais e você conclui que a morte é a perfeição da vida. A morte não é a perfeição da vida, a morte é o oposto da vida. Então é uma falácia de ambiguidade. Você pega a mesma palavra com sentidos diferentes e trata como se tivessem o mesmo sentido. Então, concluindo, falácias são armadilhas lógicas. Você tem que estar ciente, você tem que compreender essas falácias para que você não caia, para que você evite elas, ou quando você for usá-las, saber que está usando, para saber as consequências de se alguém apontar que é uma falácia, o que você vai fazer. Então, quem gostou, gente, eu vou fazer mais vídeos mais dinâmicos sobre conceitos filosóficos. Se inscreve no canal, dá like, comenta, pede conceito para ser explicado aqui, ativa o sininho e é isso aí.